Jigtu fala galera, olha quem voltou. Eu mesmo. Bom, dessa vez não demorei muito pra voltar. Motivo? Bem, tive umas ideias bem legais e nessas ideias me fez me sentir inspirado a escrever a fanfic. Eu tenho partes da história na minha cabeça que tá bem à frente da história, mas o que complica é escrever isso, muitas das vezes irrita por eu escrever no celular. Não se engane. Eu gosto bastante de escrever, só que escrever no celular é cansativo. Enfim. Vim continuar a fanfic. Eu vi que vocês estão gostando bastante dessa fanfic peer. Isso eu decidi trazer hoje. Eu tava planejando trazer na quarta, mas eu decidi trazer hoje, porque na quarta vou trazer a continuação de Naruto em DXD, e no sábado vou trazer a nova história de Jujutsu, já que foi a que mais teve pessoa pedindo. Por isso estou trazendo essa continuação hoje. Só isso mesmo. Então, antes de eu começar a narrar a história, vou avisar que no episódio de hoje, metade vai ser contando a história de como os 7 pecados capitais foram reencarnados e como eles morreram. E também vou explicar mais o perigo que o mundo está. E sim, o bagulho vai ficar louco. Então, se você já se ajeitou para ouvir a minha humilde narração, vamos para o vídeo. Antes mesmo dos deuses nascerem, existia 2 deuses, que nasceram de uma entidade chamada Mãe Caos. Esses 2 seres eram muito diferentes, pois um era repleto de escuridão e a outra era repleta de luz. Esses 2 seres foram chamados de Suprema Divindade e Rei Demônio. A Suprema Divindade era uma deusa cujo era repleta de uma luz que se destacava em um poder gigantesco. Esse mesmo poder que fez ela fazer sua própria raça, chamada Clã das Deusas, cujos seres com um poder tão magnífico que faziam deles serem bastante temidos. Mas essa não era a única raça que era temida, já que existia o tão temido Clã dos Demônios. Essa raça tinha como líder o outro deus cujo era o deus que resplende a escuridão. Esse mesmo deus fez a mesma coisa que a Suprema Divindade fez. Já que por serem o completo oposto um do outro, eles tinham uma certa rivalidade, já que os 2 tentavam de todas as formas chamar a atenção do seu criador. E nisso fez com que eles lutarem contra si, mas essa rivalidade ficou mais forte porque o mesmo ser que criou ele também criou outras raças chamadas humanos, elfos, fadas, homens-feras, anões e gigantes. Isso fez com que os 2 deuses ficassem irritados e declarassem guerra contra o seu próprio criador Mãe Caos. Isso fez com que eles travassem uma batalha feroz que durou anos. No final da batalha, Mãe do Caos selou os 2 deuses em seus reinos, mas como ela estava muito desgastada, o selo não se saiu muito forte e isso fez com que em alguns milênios eles se libertariam de novo. Ela, com suas últimas forças, usou mais uma vez o seu poder e fez com que ela criasse 4 seres que carregavam uma parte de seus poderes. Esses seres se chamavam Mãe do Lago, Cavaleiro da Luz, Cavaleiro da Guerra e Cavaleiro da Morte. Esses seres eram chamados de os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A Mãe do Caos criou esses seres para punir suas criações por se rebelarem contra ela. Achava que eles puniriam os seres que se opuserem a traí-la. Só que isso foi o maior erro que ela cometeu. Com o tempo, os 4 Cavaleiros do Apocalipse também se rebelaram contra ela para roubar o seu poder, e isso fez com que ela ficasse extremamente irritada com que mais umas de suas criações atrair, e nisso mais uma vez ela teve que entrar em uma batalha feroz. Só que o que era diferente era que essa batalha foi muito mais difícil do que a outra, e nessa batalha fez com que ela ficasse numa situação que ela poderia morrer a qualquer momento. Nisso, como ela viu que não poderia os derrotar, ela decidiu adiar a sua batalha, selando mais uma vez as suas criações. Só que dessa vez ela não selou eles num local específico, ela selou seus poderes usando sua vitalidade para fazer tal feito. Nisso ela se enfraqueceu de um jeito que ela teve que se esconder. Ela tomou a forma de uma besta e vagou pela terra, se escondendo para recuperar a sua força, até chegar o dia de sua revanche contra as suas criações. Nisso passou os anos. Os Cavaleiros do Apocalipse tiveram que tomar uma decisão. Eles decidiram usar os 2 deuses selados para recuperar seus poderes mais rápido para matar a Mãe do Caos.
Mas isso seria quase impossível para eles porque os dois deuses tinham uma força que se comparava aos dois mais fortes deles. Nisso eles tiveram que formarem um plano. A Mãe do Lago e o Cavaleiro da Morte, os dois dos Couros que eram mais fortes, decidiram ter um filho que fosse capaz de derrotar os dois deuses, e nisso, a Mãe do Lago e a Morte manipulam os dois deuses, dizendo que se criassem uma arma que poderia matar até mesmo a Mãe do Caos, eles poderiam matá-la e tomar seu trono e poderes. Eles decidiram que a Mãe do Lago e o Rei Demônio iam dar à luz a um filho, com a suprema divindade, e o Cavaleiro da Morte decidindo fazer o mesmo. E nisso nasceu Meliodas e Elizabeth, as duas armas que no futuro teria o poder de derrotar a Mãe do Caos. Assim o tempo passou e Meliodas e Elizabeth mostraram um potencial e poder oculto, ainda adormecidos, assustador. E nisso o Rei Demônio, com sua fome por poder, decidiu continuar com suas criações de armas, e nisso decidiu conversar com a Mãe do Lago, tentando a manipulá-la e a chantagear. Mas o que ele não sabia era que a Mãe do Lago era a pior dos 4 cavaleiros do Apocalipse, sendo a mais cruel, ambiciosa e fria entre todos eles. Mãe do Lago se interessou com a proposta do Rei Demônio e com isso veio a nascer Zeldris, o filho mais novo do Rei Demônio. Só que isso não conformou a poderosa Mãe do Lago. Ela era muito mais ambiciosa. Então, com esse pensamento de descontentamento, ela decidiu criar mais uma arma, só que diferente. Ela pesquisou os clãs mais fortes do reino dos demônios e viu que o clã dos vampiros tinha um potencial grandíssimo. E nisso ela recriou uma história de anime NTR com o Rei Demônio e se relacionou escondido do Rei Demônio com o líder vampiros, dando assim à luz a Gelda, a princesa dos vampiros. Observação do autor: gente, eu não curto NTR, não só fiz isso para a história mesmo. Não vem perguntar se eu tô bem, porque eu gosto de NTR, porque não é isso. Aliás, é ao contrário, eu odeio NTR. Continuando. Com isso o Rei Demônio descobriu, assim desfazendo a aliança contra as deusas e os 4 cavaleiros do Apocalipse, e mandou Zeldris assassinar ao clã dos vampiros, junto com a filha da Mãe do Lago. Só que o que o Rei Demônio não sabia era que Zeldris e Gelda tinham um relacionamento um com o outro. E nisso fez Zeldris tomar uma decisão bem arriscada, escondida do seu pai. Zeldris matou todos do clã dos vampiros, e selou Gelda, prometendo que um dia ele iria libertá-la. Nisso passou anos e a tão clamada Guerra Santa estourou. As 5 raças em guerra, sendo elas o clã dos humanos, o clã das fadas, o clã dos gigantes e o clã das deusas contra o clã dos demônios. Só que nesse meio, Meliodas e Elizabeth acabaram se apaixonando e como resultado, foi o Meliodas se juntando ao clã das deusas. Só que com esse relacionamento do Meliodas com a Elizabeth, os 4 cavaleiros do Apocalipse e o Rei Demônio e a Suprema Divindade ficaram com medo do filho dos dois que nasceria dessa relação, e nisso o Rei Demônio mais uma vez se aliou à Suprema Divindade e batalharam contra seus filhos, assim jogando uma maldição em Meliodas e Elizabeth. Sendo essa Elizabeth com a reencarnação eterna, caso ela morra ele irá reencarnará e encontrará Meliodas, assim morrendo em sua frente mesmo de velhice, assassinato e ética. E mesmo se ele lembrar de tudo, sendo esse último acelerando sua morte para 3 dias. Exemplo, ela vai morrer em 3 dias, não importa se ela fugir ou se esconder, ela morre de qualquer jeito. E Meliodas com a vida eterna, caso ele morra ele voltará à vida sem uma parte de seus sentimentos. E a mesma coisa, não importa quanto tempo passe, ele vai encontrar Elizabeth. Vai viver com ela. E vai ver ela morrer eternamente. De novo. E de novo. E de novo. Com isso a Guerra Santa acabou com o clã dos demônios e das deusas, selado e prometendo que um dia eles iam voltar. Nisso passou anos, com Meliodas juntando os 7 pecados que tinha como membros. Meliodas, sendo o pecado da ira e o próprio capitão, Melim, sendo o pecado da gula e maga do tempo, sendo que há muito tempo atrás enganou a Suprema Divindade e o Rei Demônio, roubando suas bênçãos e fugindo no processo. Bão imortal, a raposa avarenta e pecado da ganância. Diana, a princesa dos gigantes, sendo o pecado da inveja. Kingo, rei das fadas, sendo o pecado da preguiça. Goter, um demônio sem emoção, sendo o pecado da luxúria.
Observação do autor. Sim galera, eu resolvi mudar o Gopher e colocar ele como um demônio porque assim fica mais fácil e com sentido, sendo que ele reencarnou também. Fim da observação. Eis Canor humano que ocupa a graça do sol, sendo o poder do arcanjo mais forte que foi manipulado para se juntar ao clã dos demônios. E se nomeia como o pecado mais forte e que fala que está acima de todos os clãs. E acima de tudo é o pecado do orgulho. Esses 7 se juntaram em uma jornada para acabar de vez com os 10 mandamentos, assim os selando novamente. Nisso passou uns anos e os 7 pecados capitais se separaram sendo acusados de traição. Assim o tempo passa e Meliodas se encontra com Elizabeth e vão para uma jornada de batalhas, dor e tristeza. Obs, agora vou pular para a batalha final que eles têm após tirarem o rei demônio do corpo dos Eldris. Após os 7 pecados capitais conseguirem tirar o rei demônio do corpo dos Eldris, o rei demônio usou o seu poder para se libertar do purgatório, mas o que ele não esperava era que a suprema divindade o ajudasse a se livrar dela. Nisso o rei demônio e a suprema divindade se unem novamente para derrubar um inimigo. E assim os 7 pecados capitais mesmo feridos marcham para mais uma batalha junto de Zeldris, Gelda, Elaine, Elizabeth e Escanor que tinha acabado de chegar em sua última batalha. Nisso uma batalha aconteceu. A batalha foi tão feroz que abalou o mundo, com Meliodas, Elizabeth, Zeldris e Gelda com suas linhagens, potenciais e poder oculto dentro deles fizeram o rei demônio e a suprema divindade levarem uma desvantagem que estava fazendo ele praticamente levarem uma surra dos 11 seres diante deles. A desvantagem sumiu quando 4 seres se juntaram à batalha. Sendo eles os 4 cavaleiros do Apocalipse, se reuniram com as 2 divindades que se surpreenderam com a repentina aliança que eles proporam. Sem muitas opções, eles se juntaram para combater os seres à sua frente. A batalha abalou o mundo, destruindo continentes, reinos, raças. A batalha se estendeu por dias até que nos momentos finais da batalha, a desvantagem veio para o lado dos 11 seres que estava lutando para proteger a Terra. Nisso, não vendo outra saída a não recuperar a Mãe do Caos, decidiu interferir para ajudar os 7 pecados e os seus amigos. Diz que a Mãe do Caos decidiu se esconder para recuperar o seu poder. Ela não deixou de observar os passos das suas criações e ela teve que assumir que se assustou com o poder dos filhos das suas criações. Por um momento ela pensou em matar as dominadas armas, sendo assim que suas criações o chamavam. Mas por um tempo ela tirou isso de sua mente, pois acabou se apegando a eles. Ela não deixou de sentir pena deles por todo o sofrimento que eles tiverem que passar. Ela se sentiu culpada por não ter conseguido matar suas criações e isso a fez se sentir muito mal. O tempo passou e ela observou eles de perto em sua forma de besta, sendo a de um porco gigante verde. Ela se apegou tanto a eles que teve certos momentos que ela até ajudou eles. Mas nessa batalha ela não sabia o que fazer. Ela não sabia se interferia ou se ajudaria ele mesmo estando fraca. Ela pelo menos ia conseguir ajudar. Nesse pensamento ela decidiu ajudá-los. Sendo essa a reviravolta inesperada da batalha nisso. Ela apareceu no campo de batalha em sua forma de besta. Os pecados e seus amigos ficaram surpresos pela chegada repentina da besta que se mantinha no meio da batalha. Por um momento uma luz saiu da besta revelando uma transformação. O que deixou os pecados e as entidades adversárias em espanto e temor. Dessa luz saiu uma mulher de cabelo branco até o pé com uma saia branca com em tons de ouro de diamante. Ela tinha um corpo perfeito, rosto praticamente divino e seus olhos eram uma estrela, brilhando em branco, azul e preto parecendo uma constelação, uma galáxia. Ela era divinamente linda, um ser perfeito em aparência e em poder. Essa era a Mãe do Caos mesmo o seu poder, não estando nem em 20% ainda passava a 2 seres que era a Mãe do Lago e o Cavaleiro da Morte. Mesmo ela podendo derrotar com muita dificuldade os 2 seres em sua forma atual, ela não era capaz de derrotar os 4 que estavam junto deles. Por isso ela tomou a decisão de se juntar aos 7 pecados capitais e seus companheiros. E nisso uma batalha que varreu metade do planeta, distorceu dimensões, rasgou os céus de todo o planeta, começou e se prolongou.
E mesmo com Mãe do Caos se juntando à batalha, não adiantou de nada, tava acirrada, tidos estavam quase sem energia, ela era a única da parte deles que estava com um pouco mais de poder. Nisso ela teve que tomar a decisão de continuar o ciclo de guerra e batalha. Só que diferente da última vez, ela vai ter que colocar fé nos guerreiros que estava lutando a sério. Ela vai ter que se sacrificar para tentar pelo menos selar os cavaleiros e as divindades, e no processo fazer os guerreiros que estava lutando ao lado reencarnar com seus poderes, raças e potências originais. E nisso ela decidiu fazer. Nessa decisão ela usou seu poder para selar as entidades, só que dessa vez de um jeito diferente. Ela primeiramente usou metade do seu poder para inventar um selamento que se consistia em uma torre que quanto mais poder divino receber mais forte fica, só que como ela não estava com todo poder ela colocou limites. Ela fez com que quanto mais poder ela receber mais poder ela vai precisar, e se não tiver tamanho poder o selo vai se desfazer. Nisso ela aproveitou a distração da batalha e selou as 6 entidades na torre. Isso fez com que diversas torres menores aparecessem ao redor do mundo, sendo a base do selamento para desfazer, ou do jeito da falta de poder, ou destruindo as 12 torres ao redor do mundo. Assim ela o selou com o resto de seu poder e vitalidade. Ela teve uma breve conversa com os companheiros de batalha. Nisso eles decidiram que todos vão reencarnar, só que um vai ser diferente. Meliodas e Isildur. Ela pensou que se eles se fundirem eles vão ter acesso a mais poder, assim podendo ter mais chance de derrotar as entidades na próxima batalha. Com um pouco de esclarecimento e concordância ela colocou eles num ciclo de reencarnação especial que consiste em reservar suas almas a um ponto de que o poder deles não só volte quando reencarnar, como também fique mais forte. E assim ela mandou eles ao ciclo de reencarnação especial. Não antes de dar uma nova graça do sol ao Escanor, fazendo assim dele não tão forte como a outra por causa do seu limitado poder, mas como uma evolução que pôde até superar a antiga. Assim, sentindo seu poder e sua vitalidade se esgotando, ela sentiu que seu ser está se esvaindo. Com um sorriso ela usou até sua última gota de poder e explodiu seu poder de criação, criando tudo aleatoriamente. E foi assim que se acabou o mundo de Nanatsu e nasceu o mundo de Danamachi, com deuses bem arrogantes que não sabem a história da própria criação. Mas mesmo assim, com toda essa guerra e toda essa destruição, algumas raças conseguiram sobreviver, mesmo que seja mínima, sendo as principais humanos, elfos, homem-feras e anãos. Foram umas centenas de fadas. Até mesmo as raças mais poderosas como deusas e demônios caíram. Isso foi uma catástrofe. Fim. Bom galera, eu fiz esse capítulo para contar como todo mundo reencarnou e o propósito deles ali, e se essa história vai ser em volta deles se prepararam para a guerra, sendo que os cavaleiros do Apocalipse, junto da Suprema Divindade, aprenderam com os erros cometidos e vão vir com mais preparo do que antes, e pode esperar exército porque eles vão realmente vir com tudo para dominar o mundo. Fora que os pecados e os outros só conseguiram bater de frente com eles por causa que tava todo mundo fraco. E tipo tava todo mundo mesmo. Tava a Mãe do Caos, a Suprema Divindade, o Rei Demônio, e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles não estavam nem em 30%. E tipo, se eles quase destruíram um mundo na batalha anterior, pode esperar que a escala de poder vai subir, tipo subir muito estilo Fati, que vão para o espaço lutar, vão destruir planetas e tals. Por isso que eles vão ter que treinarem pra caramba para chegar pelo menos no mesmo nível dos cavaleiros e do Rei Demônio e da Divindade. É isso galera, vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.